dia, boa tarde para todos que estiverem assistindo e boa noite também para quem estiver assistindo à noite, bom dia para quem estiver assistindo de manhã, né? E boa tarde para quem estiver assistindo à tarde. O vídeo de hoje, gente, é aqui mais uma vez sobre dia a dia no campo, né? E justamente estou aqui, vamos dizer, serviço sem ser doméstico, né? Serviço que pertence às coisas do campo mesmo. Hoje vou estar tirando aqui uma rama de catingueira, viu, gente? Hoje a rama que eu tiro é de catingueira. Aí, para quem não conhece catingueira, eu vou estar também mostrando. Mostra aqui em todo canto tem essa planta catingueira, né? Ou não, não sei. Vamos descobrir agora, né? Pois é, ó, catingueira, gente, a folha é assim, ó. Tem a base. A base, eu acho que a base não é comestível, né? Assim, não é... Porque eu sei que não é comestível, porque minha mãe fala que um gado, né? Antigamente o gado comia muita base e adoecia. Portanto, o azeite da mamona era preciso ser dado a esse gado que, vamos dizer assim, que se, não sei se é porque empanturrava, comia demais, empanturrava, tipo, ofendia, né? Aí era dada ao azeite da mamona, para que fizesse o efeito de, vamos dizer assim, de um intestino dar uma relaxada e sair, né? Sair rapidamente. Pois é. Aí vou estar tirando aqui essas raminhas para eu estar levando para dar criação. Algumas eu vou soltar aqui mesmo.
Vira pra cá. Aqui é o tronco da catingueira, pra quem não conhece. O tronco é assim, sempre é acinzentadinha, viu? O tronco é cinza. Tipo, tem essas manchas meia branca, né? Esbranquiçadinha, ó. Né? Tem umas manchas brancas. A folha já mostrei como é que é. Agora eu vou mostrando o tronco. Nessas épocas assim, não, geralmente não chove. Por agora, gente, que a lá tá passando uns pingadeirinhos de chuva, coisa que eu nunca tinha visto antes. Por essa época, assim, chuviscar, né? Não digo nem chover, que nem molha a terra nem nada. Mas se aquele chuvisquinho, inclusive tá fazendo um frio parecendo ser frio assim de inverno. Mas não chove não, assim, grosso para molhar a terra. Mas assim mesmo, é a luta, é a vida. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Por a gente estar vivo, por a gente poder levantar cada dia e lutar. É muito bom, gente. A gente ter, assim, levantar com o propósito de fazer algo. É bom demais. E, por isso que eu digo, que, minha gente, depressão, minha gente, é Deus que cura. Aí diz, mas você era da igreja, você era ministra da Eucaristia, entrou em depressão. Sim, entrei porque o inimigo quis que eu entrasse. Mas como Deus não quer, Ele tira. E a vantagem de a pessoa servir Deus, a vantagem da gente se agarrar a Ele é essa. A gente sabe porque está a gente seguindo Deus, a gente sabe que a gente não está livre de cair, não está livre de cometer pecado, não está livre muitas vezes de errar, não está livre de adoecer, não está livre de nada. De passar por provações, né? Não está livre não, mas Deus é como é maior do que todo mal, do que tudo aquilo que quer prejudicar a gente. Ele vai estar sempre nos dando a vitória. E por isso que eu digo, minha gente, quem não segue Jesus ainda firme e forte de amor, de coração, a gente siga aqui, gente, a gente só tem a ganhar. Pois é, mas a parte, porque muitas vezes a gente segue Jesus, mas a gente também tem uma vida social, ativa, a gente trabalha, a gente tem família, a gente, né, tem esse lado, que às vezes, dependendo, né, da situação, dependendo do que seja, que muitas vezes afeta um pouco, às vezes, a gente. E às vezes é coisas que vêm de lá atrás, coisas que vêm da infância, coisas que às vezes, vamos se dizer, só vai juntando. Muitas vezes vai juntando, vai acumulando, vai juntando situações, coisas negativas, que muitas vezes, mas se tem Deus, por que fica juntando coisas negativas? Não estou dizendo, o inimigo quando quer. Mas Deus tira, Deus livra, Deus restaura, Deus salva, Deus liberta, Deus cura. A vantagem de a gente ser de Deus de coração, não estou falando de palavras, não, é de coração. De coração. Muitas vezes a pessoa fala muito de Deus, né? Mas às vezes não tem o coração ainda, não está nele ainda, com ele, né? Ou ser só, tipo, às vezes você faz algo ali na igreja e na vista da humanidade, você está servindo Deus. Na vista da humanidade, você está servindo Deus, né? Mas Deus realmente está sabendo mesmo, Deus está vendo, Deus seu coração. Deus está sabendo do seu coração, Deus está vendo o seu coração. Se realmente o que está fazendo assim, é por amor mesmo a Ele mesmo. É um propósito mesmo que a pessoa tenha de servir a Ele por amor, não por, vamos se dizer, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ter alguma coisa a fazer, senão ninguém vai me respeitar, se nem as pessoas não sei o quê, blá, 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 blá. E não é assim. É servir com amor, por amor. Deus quer que a gente trabalhe para Ele, para quê? Para restaurar vidas, para salvar almas, para juntar pessoas para eles. Assim como Deus escolheu os apóstolos, né? E mandou de dois em dois a cada local, em cada lugar, né? Foi para quê? Foi para estar pescando alma, foi para estar, né? Porque nesse meio desses apóstolos tinha até pescadores, então ele deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Então nossa missão aqui na terra não é servir, por amostramento, por aparecer, por blá blá blá, não. É para salvar almas, é para juntar, não é para espalhar, não, é para juntar. Claro que a gente no dia a dia a gente vai passar por situações, por problemas, por coisas que a pessoa vai se estressar, muitas vezes vai dizer besteira, mas a pessoa tem que estar sempre atenta a isso aí, a não estar caindo nesse lado de Satanás, né? Para não estar falando coisas, muitas vezes, para afastar as pessoas.
Mas a gente tem que aguentar e segurar para quê? A lei é para Deus, a gente está segurando aquilo, a gente está engolindo muita coisa, muito sapo, muita coisa. É para Deus, por amor a Deus, porque a gente está ali, é para juntar alma. É para juntar, não, é para salvar almas, é para tentar trazer as pessoas para Deus. E não ao contrário. Então a gente tem que engolir muita coisa, a gente tem que deixar para lá, tem que fingir que não escuta, tem que fingir que não vê. Engolir, né? Que chega em casa, chora e chora e justamente por muitas vezes a gente entra em depressão, muitas vezes, às vezes até pode certa situação assim, né? Porque muitas vezes a pessoa não pode falar, a gente não pode dizer, a gente não pode agir. Então tem que estar engolindo, tem que estar, né? Muitas vezes. Às vezes também por conta do trabalho, no trabalho você tem que engolir sapo, tem que engolir coisas para você não ser mandado embora, para a pessoa ter aquele dinheiro e poder manter a família, que foi meu caso também, foi um desses casos aí. Sobre relação assim ao trabalho, em trabalhos, né? Trabalhos não da igreja. Mas Deus me trouxe para quê? De volta ao meu lugarzinho que eu amava, que eu sempre sonhava em vir. Então o inimigo ele quis me prostrar lá, ele quis me derrotar, ele quis deixar que eu ficasse lá prostrado e deixar meu cio aí jogado, né? E não é assim. Os planos de Deus muitas vezes não tem como a gente explicar, não. Muitas vezes não. Os planos de Deus a gente não explica. Ninguém explica, porque os planos de Deus só Deus que sabe. Então a gente não explica, não tem explicação dos planos de Deus. A gente só tem de agradecer a cada coisa que acontece na vida da gente. Às vezes a gente precisa deixar um lado, uma vida velha para viver uma vida nova. Muitas vezes a pessoa precisa abrir mão de algumas coisas, né? E a gente vê que ali tem um propósito de Deus, depois que a gente vê que quando levanta, né? Quando levanta, muitas vezes a gente vê, muitas vezes não, a gente consegue ver, perceber que ali foi um plano de tem muito a ver com a mão de Deus ali no meio de certa situação que às vezes acontece na vida da gente. Muitas vezes a gente precisa largar algo que a gente muito está querendo, né? Muito quer aquilo, acha que o melhor é aquilo e às vezes não é aquilo. Deus sabe, Deus entende, Deus sabe do melhor para cada um. Não adianta dizer, fulano está numa vida boa, fulano está vivendo tão bem, fulano tem isso, tem aquilo e hoje vive assim. Tanto que reza. Justamente porque Deus não queria aquela vida para a gente, né? Que nem o caso de São Francisco de Assis, o caso de muitos santos aí que eram riquíssimos, eram ricos, de família muito estruturada, de família muito rica. Mas Deus não queria isso para eles. Deus queria algo melhor que ninguém tira, que o inimigo não tira, que nada. Precisa a pessoa ter a humildade, precisa a pessoa ter a serenidade, precisa a pessoa saber silenciar muitas vezes para escutar, para entender o que Deus quer para a gente. Muitas vezes é preciso a gente, como eu falei, largar. Precisa largar algo. Precisa largar alguma coisa, deixar de mão, deixar de lado, deixar para lá, deixar para trás. Esquecer. Muitas vezes precisa mudar de vida, mudar de lugar, de cidade, de situações, de tudo. Isso chama o quê? Restauração. Isso chama libertação. Que se libertou das cores do mundo mundana, né? E quando passa a seguir Deus, vai precisar largar tudo isso aí que nem São Francisco de Assis, foi o caso de São Francisco de Assis de muitos, quer dizer que largou as cores mundanas para viver a vida em Deus. É focar nas cores de Deus, porque principalmente no mundo que vive hoje assim, é cheio de tribulações, mais ainda por conta de que tecnologias, por conta de as cores tá avançando cada vez mais, mundanas, as cores mundanas tá avançando cada vez mais, mas as cores de Deus não passa, é a de sempre. Não vale a pena, a gente tem que largar muita coisa, tem que largar o osso, tem que largar a nossa vida velha para viver uma vida nova, mas em Deus, só vive uma vida nova em Deus. Isso não é perder, é ganhar. Aqui foi tirada das criações quando chegar por aqui, que elas gostam de comer sempre perto onde também tem água e onde tem comida, que é aqui, ó, catingueira, tem ali juazeiro, tem a sombrana boa ali também. E, gente, o vídeo hoje ficando por aqui, vai não ficar muito longo. O vídeo hoje ficando por aqui, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. E vocês desculpar aí se vai ficar um pouco louco, que eu conversei muito e foi uma conversa assim muito precisa mesmo, né?
aconselhando aqueles que às vezes estão meio perdidos. Vocês entendam aí, eu espero que entendam da melhor maneira possível. Então, beijo, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!